Querido povo de Deus, ouvir a palavra, também meditá-la, a fim de que ela, por nós, seja compreendida e ilumine a nossa vida, ilumine os nossos passos, o nosso caminhar. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Felizes somos nós, porque o Senhor nos escolheu. Somos nós, nesta comunidade de irmãos e irmãs, na fé, batizados, que queremos seguir os ensinamentos de Deus. Para isso a igreja, como mãe, nos oferece sempre esta refeição, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, de onde nós buscamos alimento, alimento sólido, alimento firme, alimento saudável que nos sustenta. O apóstolo Paulo diz que para a comunidade lá de Corinto, ele não conseguiu dar esse alimento, apenas leite. Por quê? Porque o povo não estava preparado para receber. O povo estava se ocupando e se preocupando com coisas pequenininhas, se preocupando com o seu grupinho. Eu sou de Paulo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou de Apolo, não tenho nada a ver com isso. E a comunidade vai se dividindo, vai se rachando, vai se partindo ao meio. E Paulo diz, escuta aqui, que história é essa? Que é essas rivalidadezinhas, essas rixinhas entre vocês? Para ver que não é de hoje que isto acontece, seja na igreja, seja na sociedade, né? Essas polarizações, estas divisões. Isto não é de Cristo, isto não é de Deus. Cristo une, Cristo congrega. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? O importante é Cristo. O único que importa é Deus. A gente é lavoura. Olha a comparação bonita. Nós somos lavoura de Deus. Somos uma plantação de Deus. Cada um com os seus frutos, cada um com a sua beleza, cada um com a sua riqueza, cada um com as suas capacidades, dons e talentos. Não pode haver rixa, não pode haver divisão. Isto é o mal que vai entrando, né? Fofoca, ciúme, intriga, inveja. Isso não é de Deus. E a palavra vem hoje para também chamar a nossa atenção. Não deixemos a nossa vida ser contaminada por isto, por rixas, por rivalidades, né? Na família, às vezes, lá em casa, às vezes até entre irmãos. Um ciúmezinho besta, uma coisinha tola, que impede o crescimento, que impede o amor, que impede a graça de Deus acontecer. Veja, a gente pode permitir ou a gente pode não permitir Deus agir na nossa vida. Eu posso deixar ou não. Se eu for egoísta, se eu for assim, né? Agir que nem criancinha. Paulo chama a comunidade de Corinto de criancinha, criancinha mimosa, criancinha birrenta, né? Que não está preparada. Máximo um leitezinho que ela pode se alimentar. É muito pouco. Paulo tem mais para oferecer, Deus tem mais para dar. Só que diante, né, desse fechamento, dessas dificuldades, dessas barreiras, meu Deus do céu. Até Deus encontra dificuldade. Então, uma palavra de correção hoje, correção firme, né? De uma igreja mãe, de um Cristo Senhor, de um Deus que é Pai e que por meio da sua palavra vem também para nos orientar no caminho certo, né? O que é importante, o que importa realmente é Deus. Isso é o que realmente vale a pena, pelo qual a gente deve lutar, pelo qual a gente deve empenhar as nossas forças para que Ele se faça presente. Porque senão não tem sentido quando que a gente diz o Senhor esteja convosco, a gente responde, Ele está no meio de nós. Se Ele está no meio de nós, a gente deve viver na sua presença, né? E não entre nós com pequenas rivalidades que não nos levam a nada. O Evangelho, Jesus, que inicia a sua caminhada, ontem, né, o início do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus que está caminhando, ele vai caminhando e por onde ele passa, ele vai realizando então a obra de Deus. 3 pontos do Evangelho para iluminar a nossa vida. Primeiro, diante de uma vida que precisa de ajuda, de auxílio, de uma realidade doente, uma mão que se estende para ajudar. Alguém que se inclina sobre essa realidade e coloca-se a serviço. Jesus entra na casa de Pedro, tem alguém enfermo, tem alguém com febre. A febre, minha gente, é sinal, é sintoma de que alguma coisa não está bem.
Quando a gente está com febre, a gente não está só com febre. A febre é o termômetro para dizer, tem uma infecção, tem uma dor mais aguda, tem uma perna quebrada, alguma coisa não está bem e o corpo reage. Tem alguém com febre nessa família, tem alguém com febre nessa casa. Uma mão que se estende para ajudar, para colocar-se a serviço, para levantar, para erguer, para construir, para curar, para sarar, para abraçar, para apertar, para perdoar, para apontar um caminho e não o pecado. Essa mão que se estende é a mão de Cristo, mas é também hoje a nossa, né? As nossas mãos, a nossa vida. Olha, Cristo se inclina, esse inclinar-se, um verbo teológico, é bonito isso, né? É um Deus que olha para a gente, é um Deus que se aproxima de nós, né? Como diz o salmista, Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. É bonito esse Deus delicado que vai se aproximando de realidades doentes e enfermas. Então, o primeiro ensinamento, né? Devemos estender a nossa mão como Jesus também estendeu a sua. Segundo ensinamento, o bem e o mal nunca, nunca, nunca podem conviver em harmonia no mesmo espaço. Se Jesus está, o mal sai. Jesus está presente, o demônio bota o rabinho entre as pernas e perna para quem te quer. Ele vai embora. Não é possível, né? Nós sermos de Deus e ao mesmo tempo permitirmos que o mal atue sobre nós. Não dá. Os demônios reconhecem, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E a gente está indo embora porque não tem lugar para nós aqui, né? Então, esse esforço nosso também de, se nós somos de Deus, se Deus nos habita, se Ele é o que importa, o mal é vencido, né? O mal é expulso, é colocado para longe. Essa é a missão de Jesus, é isso que Ele veio, entre tantas outras coisas, mas de modo muito especial isso, né? Erradicar o mal da terra, erradicar as consequências do pecado, erradicar a morte que a desobediência dos seres humanos causa, né? Essa rivalidade da primeira leitura, essas doenças todas, e agora a gente fala de doenças espirituais, né? Às vezes pela falta de perdão, pela falta de acolhida, de paciência, a vida vai se tornando difícil, né? Vai se tornando pesada. Mas é culpa de quem? É culpa dessas pequenas enfermidades. Então, mão que se estende, o mal e o bem que nunca caminham juntos, né, no mesmo lugar. Não, se Deus está, se Jesus se faz presente, o mal vai embora. É preciso tomar a nossa atitude, claro, né? É preciso também permitir que Deus esteja presente em nossa vida. Terceiro ensinamento do Evangelho, para iluminar também a nossa caminhada, missão. Jesus tem consciência de quem Ele é e do que Ele deve. Ele não se acomoda a um grupinho que bate palma, que aplaude, que gosta dele, que faz mimimi, não. Ele diz, não, tenho muitos lugares ainda para ir, para anunciar, para evangelizar, né? Jesus não é só um Jesusinho meu, o meu Jesus, bonito, uma expressão, mas assim, né? É só eu que quero, é só Ele para mim, é eu e Ele, não. Quando nós temos Jesus conosco, nós também saímos em missão, que nem Ele fez, né? Nos desinstalamos, nos desacomodamos. Sábado passado, e a gente está fazendo essa experiência desde o mês de março, sábado passado, está aqui quantos missionários, né? Lá na comunidade Santo Antônio, indo, visitando, anunciando, acolhendo, se fazendo presente naquelas famílias, naquelas realidades. Quantas vão florescer, quantas sementes lançadas, quanta seara, né? Quanta lavoura de Deus que foi regada, que foi fertilizada por meio da evangelização, né? Desse Cristo que agora mora em nós, e que vai ao encontro de quem precisa. Então, uma palavra de Deus hoje que realmente nos exorta, né, a tantas, tantas, tantas coisas. Mas nós somos felizes porque o Senhor nos escolheu. Nós somos a herança de Deus. Estender a nossa mão, onde Deus está, o mal não impera, a nossa vida que se torna missionária, levar Deus aonde Ele também deseja ir. Instante de silêncio, vamos deixar essa palavra cair no coração e produzir em nós os seus frutos.